Graças e paz. Amém? Com temor e tremor, que nós assumimos o púlpito nesse tempo, agora oficialmente, né, pastor? Deus, aleluia. E é com muita alegria que eu quero ministrar o coração dos irmãos uma palavra nessa noite. Amém? Nós vamos falar sobre fé. Durante todo esse tempo, essas quinta-feiras, nós vamos estar falando sobre fé. E fé é algo maravilhoso. E o que é o contrário de fé? O contrário de fé é dúvida. Não é isso? Mas nós somos aqueles que têm fé. Amém? Então abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 10. A partir do versículo 38. Hebreus 10, 38. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se veem. Isso é forte demais, né? O justo viverá da fé. Eu tenho falado que eu acho que a gente ainda não está nesse tempo, porque a gente ainda está dando conta de algumas coisas. Porque viver pela fé é quando a gente realmente não tem mais o que fazer, quando não tem mais expectativa. Aí você vai viver pela fé. Viver pela fé é quando você não tem força, quando você não tem como resolver com as suas mãos. Aí sim, pela fé. Então eu não sou pregadora do terror, mas eu te digo que a coisa ainda vai estreitar mais. Ainda vai estreitar mais. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, não é isso? Dá uma balançada em alguém e fala assim: nós não somos dessa turma que retrocede. Nós somos daquele que prossegue. Amém? Então, com base nesse texto, falando de fé, eu quero ministrar o seu coração debaixo de um tema: quem duvida é atropelado pelas circunstâncias. Amém? Guarda isso aí. Quem duvida é atropelado pelas circunstâncias. Nós não podemos duvidar. Nós precisamos ter certeza, porque nós servimos a um Deus que Ele é fiel e verdadeiro. Amém? Ele é real. Ele existe. Ele é. Ele não era, Ele é. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Amém? Você está aí? Então, debaixo desse tema, eu quero compartilhar com você uma história que está em 2 Reis, capítulo 6 e 7, que fala sobre o cerco de Samaria. Muitas pessoas conhecem essa história, mas eu quero falar um pouco sobre isso, porque existe algumas situações que a gente precisa se posicionar. E para que isso aconteça, eu preciso entender algumas coisas. Amém? Me ajuda a pregar. Amém? Quando o rei Ben-Hadad ele cerca Samaria, a situação fica preta, fica ruim.
fica assim, ruim mais ou menos, não, fica péssimo. Samaria é sitiado. O povo não pode sair. Não existe condição de vida naquele lugar. A Bíblia diz que a fome era tanta, que o pessoal comprava 200 gramas de esterco de pombo por 5 barras de prata. Você sabe para que eles compravam esterco de pombo? Flávio Josefo disse que era para fazer farofa. Que loucura! Alguns estudiosos dizem que eles comiam a semente do esterco da pomba, de tanta fome que havia no lugar. Eles compravam uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Gente, se a cabeça do jumento era isso, imagina a picanha do jumento. E o que se pode fazer com a cabeça do jumento? De tão terrível que era a fome naquele lugar. Não tinha condição de vida. Só que havia um profeta naquele lugar. Eliseu estava naquele lugar. E Eliseu, ele tinha uma responsabilidade profética sobre a nação. Eu acho engraçado, sabe, quando nós declaramos: eu sou profeta dessa geração. A gente não fala assim? Quantos aqui já ouviu isso? Que nós somos profeta dessa geração. E eu fico me perguntando às vezes: Jesus, será que você é mesmo? Porque a nossa fé oscila tanto, mas nós somos profetas dessa geração. E Eliseu, ele era o profeta daquela época. Teve uma época em que 2 mulheres estavam passando perto da varanda. O rei já não tinha mais o que pensar. Ele estava, eu imagino, sabe, ele andando pelos muros do palácio. E ele viu 2 mulheres, e as mulheres começaram a gritar: rei, nos socorre, nos socorre, nós precisamos de ajuda. E o rei fala para elas assim: o que eu vou fazer? Eu não tenho pão, eu não tenho vinho para dar para vocês. O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Mas tá, fala para mim, o que aconteceu? Sabe o que tinha acontecido? Elas falaram para o rei assim: ontem eu combinei, havia um combinado entre nós duas. Ontem nós comemos o meu filho, porque nós combinamos isso. Nós íamos cozinhar o meu filho ontem e hoje ia comer o dela. Você está entendendo? A situação não era um probleminha, irmãos. Era um desespero, a ponto do canibalismo ser normal no meio da nação. Nós comemos o meu filho ontem, nós combinamos e nós cozinhamos o meu filho ontem e nós comemos. Hoje a gente ia comer o dela, só que ela escondeu o filho dela. O rei rasga suas vestes em desespero. Porque o que fazer diante de uma situação dessa? Irmão, você não tem problema não, o problema é isso. Isso é dificuldade. Isso é luta. Aí nós batemos no peito e falamos: eu estou passando uma prova, eu estou numa dificuldade. Irmão, eu não estou passando prova não. Nós somos a igreja brasileira. Nós temos liberdade de adoração. Nós temos Bíblia. Nós podemos ler. Só não lê quem não quer. Nós temos tudo nas mãos.
filho comer o filho e combinar para comer o da outra no dia seguinte. O rei entra em desespero e fala assim: hoje a cabeça de Eliseu está na minha mão. Porque na mente do rei, a culpa disso tudo era de Eliseu. Porque Eliseu tinha tido misericórdia dos soldados sírios há um tempo atrás. E o rei vai atrás de Eliseu. Quando ele chega na casa de Eliseu, sabe o que Eliseu está fazendo? Sentado em casa, conversando com alguns líderes da época. Olha a diferença. O profeta estava em casa, tranquilo, porque ele sabia em que ele confiava. Na hora que o rei chega, Eliseu já tem uma visão antes. Falou: o homicida está vindo aí para me matar. Homem e mulher de Deus, irmão, ele não é pego de surpresa. A palavra do Senhor diz que Deus não faz nada sem antes revelar os teus servos profetas. O que nós estamos vivendo não é surpresa para quem conhece a palavra. O que nós estamos passando não é surpresa para quem conhece o Senhor. E o rei chega para matar Eliseu. Quando bate na porta, a primeira palavra do rei para Eliseu é: a culpa é de Deus. Tudo isso que está acontecendo é Deus que está fazendo isso. E realmente era permissão de Deus, por conta da desobediência do povo. E Eliseu simplesmente olha para ele, fica ouvindo o que ele está falando. Ele diz: o que eu vou esperar mais desse Deus? O rei está desesperado. O que eu vou esperar mais desse Deus? Eliseu se levanta e fala: assim diz o Senhor, amanhã, nesse mesmo horário, olha só, 3,5 kg de farinha será vendido na porta de Samaria por 1 barra de prata. Estavam comprando esterco de pombo por 5. Agora eles vão poder comprar 3,5 kg de farinha da melhor qualidade por 1 barra de prata. 7 kg de cevada da melhor qualidade por 1 barra de prata. Que palavra é essa? O profeta diz que no prazo de 24 horas, o que eles iriam comprar de primeira, produto de primeira, seria muito mais barato do que eles estavam comprando aqueles absurdos. Aí, o cara que é o oficial, ele olha para a cara de Eliseu e fala assim: nem se Deus abrisse a janela do céu, aconteceria isso. Aí o profeta fala para ele assim: você vai ver, mas você não vai comer. Não duvide das promessas de Deus na sua vida, crente. De que me anda na vassoura? Nós somos a igreja do Senhor. Ele tem palavra de vitória para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos duvidar. Quem duvida está indo contra a fé. Se eu tenho fé, eu não estou vendo, mas vai acontecer. Diante da situação, eles ficam lá aguardando. Passa o tempo. Tem 4 homens leprosos que ficam pro lado de fora da cidade. Eles não ouviram isso, mas eles foram tocados pelo Senhor.
E eles pensam assim: nós somos leprosos mesmo. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá no arraial do inimigo, a gente pode morrer também. Ou seja, se eu ficar o bicho pega, se eu morrer, o bicho come. Tanto faz, tanto fez. Azar também. Vamos lá no arraial do inimigo. Você está me acompanhando? Você está aí? Você está comigo? Olha para alguém, por favor, e pergunta para ele assim. Fala para ele assim: você pode ser leproso. Ninguém pode dar crédito. Mas se Deus quiser, Ele te usa. Os improváveis são os que são usados. Quando Deus quer fazer, irmãos, Ele usa o que Ele quiser, na forma que Ele quiser. Os quatro leprosos, azar também, eu estou aqui, posso morrer, eu vou lá. E eles vão no arraial do inimigo. Os quatro. Fico imaginando, né? 4 homens totalmente arrasados, fisicamente, emocionalmente, porque estava tudo ruim para eles. Quando eles vão chegando no arraial do inimigo, sabe o que os soldados sírios ouviram? Eles ouviram o som de muitos carros e cavalos indo na direção deles. 4 leprosos caminhando. Mas o inimigo ouviu isso. O som de muitos carros e cavalos. Aí eles pensaram: agora deu ruim. O povo de Israel, a nação de Israel, se associou a outras nações e vieram contra nós. Vai acabar com a gente. Vamos fugir daqui. Vamos embora. E fugiram, irmãos. E deixaram o arraial do inimigo lotado de comida. Sabe o que os 4 leprosos fez? Sentaram, comeram, beberam, encheram a barriga. Só que o Espírito Santo tocou neles. Eles falaram com o outro assim: poxa, a gente não pode fazer isso aqui sozinho, não. Samaria está sitiada, o povo está passando fome, nós estamos aqui enchendo a barriga sozinhos. Vão lá avisar eles. E eles vão e avisam o rei. O rei, na dúvida, com medo também, manda alguém para poder ver o que estava acontecendo. Quando chega lá no arraial, ele realmente é verdade. Tem comida para todo mundo. E eles sabem, pega o despojo da guerra e leva para Samaria. Sabe o que acontece? Na feira livre de Samaria, porque a feira é pro lado de fora, né? Da cidade. Tem um feirão. E o pessoal compra 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Deus falou e Deus cumpriu. E Caramanara Vassuia, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, Ele cumpre. Você precisa viver na dependência dEle. Confiar, crer, descansar na dependência dEle. Sabe, irmãos, nós somos a geração que mais tem conhecimento. E nós não conhecemos nada. Eu sou da época em que a gente, quando aceitou Jesus, só tinha a Bíblia. Hoje em dia nós temos Bíblia de tudo quanto é tipo. Dake, Genebra, né? Thompson. Bíblia até de aplicação pessoal, Bíblia pentecostal, Bíblia tradicional, Bíblia de estudo, Bíblia King James. E tem gente que nunca leu a Bíblia. Ao contrário da Janela 1040,
que tem pessoas lá que lêem uma página a cada tempo. Nós somos a geração, a igreja mais livre em adoração. Nós temos Casados para Sempre, Impacto Radical, nós temos Encontro com Deus, nós temos curso de One, nós temos cura interior, nós temos trabalho de libertação e somos a igreja que mais tem suicídio na história. Nós somos doentes porque nós não experimentamos a presença. O que adianta ter conhecimento e não ter presença? O que adianta ter tanta coisa e não ter presença? Nós somos a geração que tem tudo e não somos nada, porque nos falta fé. Nós precisamos de fé. Do que nós mesmos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos melhorar. Eu costumo dizer que eu não suporto aquela mensagem que você sai da igreja achando que você é a última bolacha do pacote. Eu gosto daquela mensagem que eu saio de dentro da igreja achando que eu não presto para nada e que eu preciso melhorar. Eu gosto disso, porque quando eu vou para casa eu não consigo dormir direito. E eu bato no peito e falo: Senhor, me melhora, me ajuda, porque sozinho não dou conta. E nós estamos precisando disso para esse tempo. Aí o que acontece? O oficial do rei está na beirada da porta, porque ele foi colocado como responsável, porque o pessoal queria pegar comida. Está todo mundo com fome. Sabe o que acontece com ele? Ele é pisoteado e morto. Você lembra que o profeta tinha falado com ele? Você duvidou, então você vai ver, mas você não vai comer. Assim acontece comigo e com você. Quando nós duvidamos, nós até conseguimos enxergar, mas não conseguimos experimentar da bênção. Mas nessa noite, Deus manda te dizer dessa forma: experimente do que Deus tem preparado para você. Para isso acontecer, você precisa ter fé. Fé. Aí agora eu quero pregar para você. Numa cidade sitiada, numa situação de transtorno, numa situação de dificuldade, nós precisamos nos posicionar. E nessa história, eu vejo quatro posturas. Primeira, a postura do rei, pastor. Ele, quando vê a situação preta, a situação difícil, quando a situação, sabe, as circunstâncias estão tudo dando errado, ele bota a culpa em Eliseu. Ele bota a culpa em Deus. Ele não assume que Israel está passando por aquilo por causa dos seus erros. Às vezes nós estamos nessa situação, passando por uma situação difícil, mas não temos fé suficiente para falar: eu sou responsável, a culpa é minha, eu errei, ou eu estou precisando disso. Não bota a culpa nos outros. Segunda postura que eu vejo, a do profeta: assim diz o Senhor. Essa foi a postura dele. Tem profeta aqui? Agora a gente começa até a ficar com medo de levantar a mão, né? Você é profeta, irmão? Você profetiza, irmão?
Nós somos uma geração que precisa se levantar e falar: assim diz o Senhor. Como Miqueias 3. Não importa o que está acontecendo, eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor para declarar a transgressão desse povo. Vamos nos posicionar como profetas. Terceira postura, a dos leprosos. Sabe? Tô nem aí. Tô nem aí. Quero nem saber se a água vai para cima, se vai para baixo. Não importa. O que der, deu. Se dane. Tem gente que tem essa postura. Está passando pela prova e tá. Não tenho força, não sei mais o que fazer. O que tiver que ser, será. Tanto faz. Se eu morrer, morri. Se não morrer, eu não morri. Se dane. E a quarta postura, a do oficial. Eu duvido de tudo que Deus tem para mim. Eu duvido de todas as palavras que Deus tem para mim. Você conseguiu entender isso? No meio da guerra, no meio da provação, existem 4 posturas. Ou você crê, ou você duvida, ou você acha que tanto faz, ou você bota a culpa nos outros. Mas nós não somos dessa turma. Nós somos daqueles que se posicionam e diz: assim diz o Senhor. Porque o que nós queremos e o que nós precisamos é da presença. Balança alguém aí para ele acordar. Fala: grita pela presença. Fala para ele: chama pela presença. Devacia, a vacia. Porque sozinho você não dá conta, mas com a presença você pode tudo. Ainda que tudo está indo ao contrário, ainda que está tudo sitiado, ainda que está tudo, sabe, parecendo que vai sucumbir, mas no meio disso nós nos levantamos e nós levantamos as nossas mãos. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eis que vem tempo que o justo viverá pela fé. Tem justo nesse lugar? O tempo é hoje, irmãos. Samaria está sitiada, só nós não estamos enxergando. No início da pandemia, Deus me deu uma visão pela madrugada. E eu contei isso em algumas igrejas que eu preguei. Eu acordei no meio da noite e no teto do meu quarto estava descendo como termina o filme. Quando começa a aparecer aquele letreiro, e passou no teto do meu quarto o texto aonde Acabe vai para a guerra. E Acabe está em dúvida como que vai. Josafá fala com ele: não tem nenhum profeta aqui? E ele fala: tem Micaías, mas só fala coisa mal ao meu respeito. Fala: não, chama Micaías para poder falar. E eu vendo aquela cena e eu pensando: Deus está me dando uma pregação. E Micaías chega e Micaías fala assim: olha, eu tive uma visão do céu. Eu vi o Senhor assentado e conversando. E o Senhor disse assim: eu vou fazer o quê para poder confundir Acabe? E uns falavam uma coisa, outros falavam outras, até que saiu um espírito e falou: eu serei um espírito de confusão no meio dos seus. E Deus fala para esse espírito: vai e se dá bem. Eu levantei e falei: Senhor, o Senhor está me dando uma mensagem, eu vou anotar. E o Senhor falou comigo: filha, assim está a minha igreja. O mundo olha para a minha igreja e espera uma resposta. E a minha igreja está tão confusa entre si que não tem resposta para dar para o mundo. Nós precisamos ser resposta para essa geração. Mas nós estamos confusos em nós mesmos. Mas nessa noite, a palavra que eu libero sobre a
sua vida. Entenda quem você é em Deus. Entenda quem Deus é para você. Tenha fé suficiente para saber que mesmo sitiado, Deus ainda tem palavra de vitória para sua vida. E a palavra do Senhor nos garante que nós seríamos mais que vencedores. Para mim, se eu fosse vencedor, só já estava de bom tamanho. Mas nós seremos mais que vencedores. O que é ser mais do que vencedor? Em nome de Jesus, saia daqui nessa noite, sabe, cheio de certeza em Deus. Mesmo que as notícias sejam ruins, você tem um Deus que zela por sua vida. E Ele dá uma palavra. E quando Ele dá a palavra, Ele cumpre. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Fala sobre a fé. E eu quero encerrar aqui. Hebreus diz assim: pela fé apagaram a força do fogo. Só isso. Você está entendendo? Pela fé apagaram a força do fogo. Não apagaram o fogo, pastor Isso. Apagaram a força do fogo. Glória a Deus. Apagaram o fogo. Apagaram a força do fogo. Glória. Eu fico louca com isso, irmão. Ainda que tu passe pelo fogo, a chama não arderá em ti. Porque a força do fogo é apagada. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram lançados amarrados dentro da fornalha. Amarrados dentro da fornalha. Mas pela fé, eles apagaram a força do fogo. O rei olha. Uai, nós jogamos 3 homens atados dentro do fogo. E eu vejo 4 passeando. Tá no fogo, querido? Passeia. Tá no meio do fogo, passeia. Você já viu gente passeando no meio do fogo? Passeando. Em nome de Jesus, irmão, nós somos crentes, escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor. Não vamos duvidar do que Ele tem para nós. Ele apaga a força do fogo. O rei vê 4 homens e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Uma teofania do próprio Cristo passeando dentro do fogo. Engraçado que o fogo queimou as amarras. Eu sirvo esse Deus, eu não sei se você serve, mas eu sirvo ao Deus que queima as minhas amarras.
notícia que uma família pode ter. Nós tivemos uma notícia de que a minha neta, ela está por aí, de 12 anos. Cadê ela? Está aí atrás? Levanta, fica em pé aí, Gil. Onde tá vendo? Aquela bonita lá. Nós tivemos a pior notícia que uma família pode ter. Giovana foi diagnosticada com sarcoma maligno na mandíbula. Quebrou toda a família. Destruiu as nossas bases. Nós pensamos que não ia suportar, que ia perder ela, porque já estava bem grande. E a Adriele, ela para mim é um exemplo de força, de fé. E nós conversamos muito. E uma das coisas que ela falou para mim foi: mãe, eu entreguei o meu Isaac. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E as expectativas é que ela ia vir, mesmo se passasse pela cirurgia, ia vir com sequelas terríveis. A boca ia ficar torta, porque estava abraçado nos nervos. A voz ia ficar diferente, ia perder o paladar, né, Adriana? E, para honra e glória do Senhor, ela operou à tarde e à noite ela jantou. Ela não tem sequela nenhuma. E não precisou nem fazer químio nem radioterapia. Aí, essa semana eu e Adriana estávamos conversando, falando sobre a situação. O tumor não teve como ser tirado inteiro, pastora. Não tirou fatiado. Então, quando foi fazer um outro exame, se eu errasse, me corrija, tá, Débora? Quando foi fazer um novo exame, deu que tinha um risco cirúrgico. Então, quer dizer que teria ainda algum tumor no lugar. Ela voltou no médico. Aí o médico falou com ela assim: não, é porque eu precisei fatiar o tumor para tirar. E eu cortei, só os espirituais vão entender. Eu cortei em 7 pedaços. Eu falei para a Adriele, a assinatura de Deus no tumor da Giovana. Ele é Senhor, irmãos. Ele é Deus. E se Ele te prometeu, Ele cumpre. Não sei como está a sua fé. Não sei como está a sua fé. Mas eu quero orar para Deus acrescentar um pouquinho mais. Mas para isso acontecer, você precisa da presença. Glória a Deus. Da presença dEle. Porque Ele sustenta você. É Ele que sustenta nessas horas. Porque para uma mãe receber um diagnóstico desse não é fácil. E para ela falar, entreguei meu Isaac, não é fácil. Mas nós estamos caminhando de fé em fé. Eu quero fazer um ato profético com você. Não sei como está a sua vida, não sei como está a sua história. Mas talvez você chegou aqui nesse lugar e você precisa que a sua fé tenha um acréscimo. Eu conheço um Deus que assina tumores. Eu conheço um Deus que responde súplicas. E eu conheço um Deus que apaga a força do fogo. Amém? Então eu quero te dar um tempo para você pensar qual é a sua dificuldade. Qual é a sua luta? Qual é a sua prova? Qual é a sua dor?
você precisa nesse tempo chamado hoje? Fale para Ele. Fale para Ele, porque Ele está na casa e Ele tem resposta para você. Fale com Ele, fale com Ele. Vem me visitar hoje aqui. Fale com Ele. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. Quer a sua fé acrescida? Quer algo novo na sua vida? Faz meu coração arder de novo. Fale com Ele. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quem quer viver algo novo e quer a fé acrescida, se coloque de pé. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem nesse lugar. Sopra nesse lugar. Aquece o coração nesse lugar. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder. Trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim. Eu quero viver algo novo. Coloca a mão no seu coração. Não sei como está o seu coração, mas peça a Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Acrescenta um pouco mais a minha fé. Eu quero viver pela fé. Eu quero crer que o Senhor é aquele que apaga a força do fogo. Ainda que eu esteja na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, o Senhor é aquele que apaga a força do fogo e que queima apenas as minhas amarras. Deus, em nome de Jesus,
Deus fez um grande milagre na vida dessa família aqui, ó. Deus restaurou o que precisava de ser restaurado. O nosso Deus continuou o mesmo. Quando eles estiverem preparados, se quiserem, eles mesmos vão testemunhar daquilo que Deus fez. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que a igreja estenda as mãos. Se os intercessores puderem estar colocando as mãos, nós vamos orar pela sua vida. Creia que o nosso Deus poderoso, infalível, maravilhoso, está na nossa está na nossa vida. E nessa noite Ele está movendo. O mundo espiritual está se movimentando. Talvez você não possa ver. Creia, Fernanda. Creia, Juliana. Creia. Pai, em nome de Jesus Cristo, junto à tua igreja, estamos com as mãos estendidas. Nós estamos ministrando às quintas-feiras, Senhor, sobre fé. E a tua serva falou, Pai, dessa geração que tem muito conhecimento, mas que precisa de fé. Libera agora, Pai, sobre a vida de cada um. Vai quebrando as amarras, vai jogando por terra as feitiçarias, as bruxarias, joga por terra a incredulidade, o medo, Pai, tudo aquilo que está aprisionando, toda depressão, toda opressão, toda amarração, que haja libertação, que eles possam, Pai, ser livres do Espírito. Recebam da parte do Senhor, receba renovo, receba libertação, recebam agora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai jogando por terra agora toda opressão, em nome de Jesus. Não vai prevalecer, o mal não vai prevalecer, vai tocando agora, em nome de Jesus. Eu ordeno agora, em nome de Jesus. Fiquem ligados aqui, irmãos. Deixa Deus fazer o que Ele quer para fazer. Deixa Deus fazer. A igreja fique ligada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja fica ligada. Tira as criancinhas daqui, a igreja só fica ligada. Fica ligada, a igreja fica ligada. Deixa Deus trabalhar, deixa. Não precisa pôr a mão nela, não, pode deixar. Senhor, em nome de Jesus. Pastor Ives, pode terminar o culto aqui. A gente vai fazer aqui o que Deus quer que a gente faça. A igreja fica ligada.